Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão de hoje, ele tem como base Isaías 41, do 8 ao 20, tem como título Quando o socorro manifesta a glória de Deus. Então, portanto, peço que os irmãos abram em Isaías. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Isaías 41, dos versículos 8 a 20. O texto diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha, tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. Sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Irmãos, vamos orar rapidamente. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que foi lida e agora precisa ser exposta e aplicada a nós. Acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra ela é atemporal, ela é eterna, ela é a verdade por definição. E acreditamos que podemos tirar várias lições dela para nós. Ela, em suma, ela ainda continua sendo a boca do Senhor falando a nós hoje. Que o Senhor, ó Deus, ilumine as nossas mentes. Não apenas a mente dos irmãos que estão sentados e ouvindo, mas também a mente de quem prega. Afinal, todo aquele que prega, que ensina, já deve saber que a palavra proferida daqui, ela primeiro tem que ser proferida a quem aqui está, e depois direcionado aos outros. A tua palavra primeiro fala a mim, fala àquele que aqui está, e depois fala aos outros que ouvem. Por isso é muito necessário, é essencial, que o teu Espírito esteja conduzindo, que aquele que inspirou essa palavra também esteja agindo em nossos corações e em nossas mentes conjuntamente, para que venhamos a entender e a amar essa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se a vida cristã ela pudesse ser colocada num gráfico, eu acredito que o resultado seria semelhante a uma senoide, ou como popularmente se chama, uma onda, aquele tipo de gráfico que sobe e desce. Porque os momentos de alegria, de felicidade, de superconfiança, por vezes eles precedem um momento de sofrimento, de dor, de solidão, de dúvidas, momentos em que a gente começa a questionar a nossa filiação e o amor que Deus tem por nós. Bom, a passagem que nós acabamos de ler, ela foi escrita pensando especificamente nesse tipo de cenário, nesse contexto. Na verdade, quando a gente tem um olhar macro de Isaías 41, nós vemos que o capítulo está contido numa seção maior,
que vai dos capítulos 40 a 46, que é uma seção com capítulos que não apresentam conexões fortes. Você tem, na verdade, uma fraca conexão lógica entre esses capítulos, o que possivelmente indique uma união posterior. Ou seja, Isaías escreveu esses textos, mas muito provavelmente eles foram unidos posteriormente. Mas, apesar disto, existe um tema que permeia estes capítulos e que permite que a gente agrupe eles em um grupo só, que é a unicidade de Deus. Porque nessa sessão, repetidamente, o Senhor está afirmando a sua superioridade em relação aos deuses das outras nações e se estabelece, portanto, como o único Deus. E esse mesmo propósito se aplica a Isaías 41 e especificamente ao texto que nós acabamos de ler. Porque Isaías 41, do 1 a 20, registra uma mensagem de motivação de Deus a Israel, declarando que o seu poder e o seu amor pelo povo não iriam cessar, mesmo no exílio iminente, situação que, inclusive, foi imposta pelo próprio Deus. Israel, na verdade, serviria como um instrumento para expressar a glória de Deus, demonstrando que apenas Ele é o Senhor da história, aquele que age como lhe apraz. E, portanto, o cativeiro babilônico está longe de representar uma rejeição definitiva da parte de Deus ao povo. Na verdade, o cativeiro era uma circunstância utilizada por Deus para demonstrar que apenas Ele é capaz de trazer libertação. Libertação esta que, como eu desejo provar, ela não se restringe apenas ao corpo físico, não compreende apenas as esferas histórica e política e muito menos se restringe apenas a um povo, ao povo de Israel. Então, vamos voltar os nossos olhos ao texto e vamos ver o que diz os versículos iniciais aí do 8 ao 10. O que é que o profeta diz? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. O que a gente consegue notar logo de cara aqui é que essa porção ela começa com uma partícula adversativa. Você tem um mais aqui. E por que é que isso ocorre? Fazendo um certo sumário, a gente tem nos versículos 1 a 7 a ilustração de uma imagem, de uma espécie de concílio, em que Deus convoca todos os deuses e os seus representantes, a fim de que todos discutam ali quem é o verdadeiro Deus. No verso 1, por exemplo, Deus vai dizer, cheguem-se e então falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Então, Javé, ele se apresenta como o verdadeiro Deus através das suas demonstrações de poder na história. Deus realizou ações grandiosas que demonstraram a sua força ao longo do tempo, e com essas ações grandiosas, Deus atemorizou várias nações da terra. Israel, porém, não precisava temer. É por isso que existe um mais aqui. Então, enquanto as outras nações, elas precisavam forjar deuses, fabricar deuses, para se livrarem das ações do Criador, Israel não precisava de nada disso, porque Israel gozava de proteção da parte de Deus. Afinal, Israel foi escolhido por Deus para ser seu servo. E aqui está o cerne dessa profecia. Está na voz meiga de Deus que fala ao povo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, no verso 10. E esse ânimo proclamado pelo Senhor não consiste simplesmente no mero pensamento positivo de que no final das contas tudo daria certo. Na verdade, Israel não precisava temer, porque o eu sou estava com eles. Ainda mais, o eu sou era o Deus deles. E aqui neste ponto a gente é convidado quase que imediatamente a refletir no ser de Deus. Afinal, a presença de Deus só pode ser invocada como algo realmente consolador se essa presença ela possuir alguma relevância. E aí,
Quando nós começamos a pensar no ser de Deus, nós vemos que a essência divina ela é singular, ela é toda poderosa, ela é autoexistente. Deus não é um ser que precisa ser forjado por mãos humanas. Deus não precisa. Deus é independente, é um ser que age livremente na história a fim de revelar a glória do seu ser. E Israel certamente possuía resquícios disso em mente, porque a história de Israel é a história da demonstração da grandeza de Deus. Por Israel, o Senhor foi capaz de desestabilizar impérios, abrir caminhos nas águas, sustentar milhares de pessoas em lugares inóspitos e derrotar numerosos exércitos. E pasmem, algumas vezes sozinho, apenas ele, sem usar força humana. Tudo isso obviamente foi feito e refeito para tornar manifesta a superioridade do ser de Deus. E certamente a libertação do cativeiro babilônico e o retorno do povo à sua terra não seriam nenhum problema para Deus. Sendo Javé, portanto, o Deus de Israel, o seu povo poderia esperar dele uma pilha de benefícios. Então, o que nós vemos aqui no verso 10 é que Deus não apenas fortaleceria o povo, ele fortaleceria e ajudaria. E não apenas fortaleceria e ajudaria, mas também sustentaria. E é aí que nos versículos 11 e 12, o Senhor, ele começa a detalhar essas promessas que foram feitas anteriormente, declarando que a sua ajuda, o seu socorro, ele se manifestaria do céu quando ele livrasse Israel dos seus inimigos. Deus afirma que todos os adversários do seu povo, quer apenas aqueles que o odeiam, quer aqueles que fazem guerra ativa contra ele, todos perecerão, todos serão humilhados. Mas uma coisa que chama a atenção, ou pelo menos deveria chamar a atenção, é que esse livramento que Deus promete aqui, ele não acontece de forma distante. Deus não vai livrar seu povo estando remoto dele, longe. Porque existe um detalhe no verso 13 que é importante da gente notar. Olha o que é que Deus diz no versículo 13. Ele diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, enquanto no versículo 10, o Senhor menciona a sua própria destra como forte, como símbolo de poder e de força, no versículo 13, o Senhor promete sustentar a destra do seu povo. E aqui, o profeta constrói um paralelismo que expressa um cenário interessante. Então, é a imagem de Deus destruindo os inimigos do seu povo, enquanto ao mesmo tempo ele parece tomar Israel pela mão, a fim de que o seu povo não se aparte fisicamente dele. É uma imagem que transmite cuidado, transmite pessoalidade, transmite intimidade, transmite proximidade. O livramento de Deus, ele não acontece de modo virtualizado, ele acontece de modo íntimo, próximo. Mas, no instante, a partir do versículo 14, parece que as coisas parecem mudar. O papel de Israel parece mudar, porque o papel passivo, defensivo, começa a se tornar ofensivo e ativo. Veja o que é que Deus diz nos versículos 14 a 16. Deus diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Por mais que essa porção ela se inicie com uma declaração da fragilidade do povo de Deus, o Senhor revela que está disposto a usar a nação para quebrar qualquer tipo de obstáculo que se interponha aos seus planos. E aqui, eu acho conveniente a gente discutir e pensar um pouco acerca da expressão que Deus usa aqui, vermezinhos de Jacó, no versículo 14. Porque, costumeiramente, o termo
essa expressão ela é entendida no sentido de um diminutivo afetivo. Na verdade, é muito pouco provável que Deus tenha usado essa expressão no sentido carinhoso, mas também é muito pouco provável que Deus esteja humilhando o seu povo por causa dos seus pecados. Essa última visão, a visão de que Deus está humilhando o seu povo, tratando como um nada, ela é desfeita pelo próprio contexto imediato, porque em Isaías 43:4, Deus vai dizer o seguinte sobre Israel: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Então, Deus não tinha um povo em baixa estima também. E qual a forma sensata da gente lidar com essa expressão, com essa parte do texto? É pensar que quando Deus usa a expressão vermezinho de Jacó, ele está se referindo à fragilidade dos homens de Israel e à sua finitude. Os homens de Israel eram tão frágeis quanto um verme, que a gente simplesmente chega e pisa e mata facilmente. Só que para o Senhor, essa fragilidade ela não é um problema, porque Deus promete fortalecer a destra do seu povo e fazer do seu povo um trilho cortante, armado de lâminas duplas, que é capaz de pulverizar montes e outeiros. O que significa então que Israel destruirá todos os obstáculos tão facilmente quanto o vento que arrasta a palha do cereal quando padejada pelo agricultor. Todas essas figuras, meus irmãos, indicam que tudo aquilo que estava diante do povo de Deus seria destruído, quer os seus inimigos, quer as dificuldades, quer os seus pecados. E o povo então iria se alegrar em Deus, sabedores de que, não pela sua própria força, mas a força de Deus era a causa das suas vitórias. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando Ciro dominou o império dos caldeus e posteriormente libertou o povo de Deus, o salmista registrou a alegria do povo nesse momento no Salmo 126, onde é dito: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ainda, outra coisa que talvez nos passe despercebida quando a gente faz a leitura desse capítulo é o uso do termo redentor. No versículo 14, Deus diz: eu te ajudo e o teu redentor é o Santo de Israel. O termo redentor, ele tem aqui a sua primeira ocorrência em todo o livro. E no Antigo Testamento, a expressão ela tinha alguns sentidos. Por exemplo, a expressão redentor poderia significar aquele que livra uma pessoa da situação de miséria, pobreza, comprando as possessões que esta pessoa vendeu a fim de fugir desse estado. Geralmente ela fazia isso para quitar dívidas, por exemplo. Mas em Isaías, a palavra redentor, ela tem um sentido muito específico, digamos assim, porque ela aparece frequentemente associada à libertação do povo do cativeiro babilônico. Então, por exemplo, se a gente ler Isaías 43, o Senhor diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. E ainda, Isaías 48, 20, o Senhor diz: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então veja como redenção e libertação é uma coisa que é frequente em todo o livro. Isaías vai correlacionar muito essas coisas. Mas neste ponto a gente não deve perder de vista o propósito geral dessa passagem. Deus continua argumentando em favor da sua deidade única. E o que nós acabamos de ler também contribui. É um argumento favorável. Esse é um dos argumentos que o Senhor está pondo na mesa diante dos deuses. Porque apenas o Santo de Israel é capaz de redimir. Javé é único porque apenas Ele pode libertar. Apenas Ele pode redimir.
os deuses das outras nações, eles não são capazes e nem querem redimir, porque anula a sua confiabilidade, qualquer confiança que possa ser depositada nesses deuses. E é então que a gente chega na seção final desse capítulo, os versículos 17 a 20, que parecem resumir numa imagem lírica as promessas e tudo aquilo que já foi dito até aqui, constituindo então uma espécie de resumo gráfico, digamos aqui, e lírico daquilo que já foi exposto. Então é dito: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Ele inicia aqui com a imagem de pessoas sedentas, para ilustrar de forma figurada a necessidade que está presente em cada ser humano em suas mais diversas esferas, que é física, espiritual, psicológica, emocional, mas Deus está declarando aqui que Ele ouvirá a súplica dos aflitos e dos necessitados, e lhes responderá cedendo o que eles tanto procuram. Isso indica para a gente o prazer que Deus tem em abençoar aqueles que expõem as suas necessidades diante dele. Agora veja, a resposta do Senhor, ela não será minguada. A promessa de Deus é que Ele vai suprir as necessidades do seu povo com abundância. Então, aquelas pessoas que buscam água, Deus não dará apenas um copo, Deus não dará apenas uma porção, mas Ele encherá largos espaços com rios, com fontes, açudes e ainda mais. Ele vai fazer isso nos lugares mais improváveis. O profeta aqui, ele está utilizando uma linguagem de impossibilidade natural. Então a gente nota aqui, por exemplo, terras secas sendo inundadas por mananciais, desertos transformando-se em açudes, e ele utiliza a linguagem da impossibilidade natural para confortar o coração do povo, lembrando Israel da capacidade ilimitada de Deus em agir e prover tudo aquilo que o seu povo precisa. Então, se no versículo 14, o Senhor havia prometido fortalecer os israelitas em sua fragilidade, agora Deus promete transformar sua alma estéril e improdutiva em elemento fértil e frutífero. Veja aí o que diz o versículo 19: plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira conjuntamente, e porei no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho. Novamente o profeta continua a utilizar a linguagem de impossibilidade para mostrar agora a transformação que Deus é capaz de fazer de terras secas, sendo capaz de produzir elementos férteis. Mas essa simbologia de plantas, de árvores, ela também pode estar representando a restauração de Israel. Até porque o povo de Deus, por diversas vezes, é comparado a árvores. Então, por exemplo, em Isaías 27, o Senhor diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. E ainda, em outro lugar, Deus diz: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E ainda, Isaías diz: e a pôr sobre os que estão em Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Novamente, é para se notar como uma imagem de árvore e de restauração também aparece junta, intrincada. E é então que finalmente nós chegamos no versículo 20. No versículo 20, o Senhor declara: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. No último instante dessa mensagem de consolação, o Senhor deixa então explícito qual era o seu propósito com tudo isso. O que era que Deus queria em escolher o seu povo, Israel, e libertá-los? O propósito de tudo isso, meus irmãos, era a manifestação da glória de Deus. Em última instância, era apenas isso. O favor de Deus para com o seu povo
faria com que o mundo reconhecesse o seu poder e a sua força. A gente não pode enxergar Israel como a evidência viva da deidade única de Deus. E isso não é declarado somente aqui. Em outros trechos também, em outros capítulos, mais especificamente, Isaías 43, Deus diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. E ainda em Isaías 49:3, o Senhor diz: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Encaminhando para o final, meus irmãos, eu desejo estender o sentido daquilo que nós lemos e ouvimos até aqui, porque não dá para acreditar ou aceitar que todas as promessas que foram feitas aqui, de consolação, fortalecimento e conforto, elas se limitem apenas aos aspectos político e histórico da nação de Israel. Claro, certamente, originalmente essas promessas elas foram declaradas e feitas ao Israel étnico, mas havia um propósito maior aqui, porque com a libertação de Israel, o Senhor na verdade desejava trazer salvação ao mundo inteiro. Vê o que é que Deus diz no mesmo livro, Isaías 49:26. Deus diz: e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor. Essa redenção que Deus está proclamando aqui no capítulo 41, na verdade, é o grito de Deus ao mundo, às outras nações, de que apenas Ele é capaz de redimir, de que apenas Ele é capaz de livrar. As nações deveriam enxergar Israel como um testemunho vivo do poder de Deus, e então se voltar para esse Deus, porque apenas nele, apenas no Senhor, apenas em Javé, eles encontrariam refúgio e segurança. Aliás, é isso que Deus diz. Deus diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Capítulo 45:22. E ainda Deus diz: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. Meus irmãos, tão pouco essa redenção que aqui está sendo anunciada por Deus. Veja, primeiro, o que eu mostrei é que essa libertação que Deus promete aqui, ela tem efeitos para fora do povo de Deus, para fora do povo étnico. Isso iria ressoar na libertação do mundo, não apenas do seu povo. Mas agora, o que se pretende mostrar é que essa redenção que Deus anuncia aqui no capítulo 41, ou melhor, em todo o livro, ela não se restringe apenas ao aspecto histórico do seu povo, porque Israel tinha que lidar com um problema muito maior que o cativeiro babilônico, porque no final das contas, meus irmãos, o problema de Israel, o verdadeiro inimigo de Israel era o pecado. Essa libertação aqui ela é muito mais profunda do que simplesmente a libertação do corpo. Por isso a gente não deve ficar avesso ou achar estranho, confuso, quando o Senhor proclama a redenção de Israel em termos espirituais, eternos. Por exemplo, olha o que é que Deus diz, Isaías 44, 22 e 23. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Em que consiste essa redenção? Na remissão dos pecados, no perdão dos pecados. E ainda, 45, Isaías 45, Deus diz: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda
a eternidade. O que Deus promete aqui, em primeiro lugar, não se resume apenas ao Israel étnico. Em segundo lugar, não se refere apenas aos aspectos histórico, político do seu povo. Não é uma libertação meramente física de um espaço em que o seu povo estaria contido. A promessa aqui é muito mais profunda. É de libertação, de vitória sobre uma coisa muito maior, o pecado. Dessa forma, a figura que a gente viu da água, que ilustra o socorro de Deus para suprir as necessidades do seu povo, também aponta para o seu Espírito Santo, que é derramado no coração dos crentes e transforma pecadores em filhos de Deus, transforma a terra estéril em solo fértil. Por exemplo, Isaías 44, versículo 2. Aqui o Senhor vai usar aquela mesma figura da água. É a mesma figura, só que com um sentido muito mais profundo. Ele diz: assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto à corrente das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Isso aqui descreve uma coisa que é muito comum e a gente muito fala aqui: regeneração. Deus está prometendo transformar o coração dos homens de Israel. A figura da água não se limita simplesmente às necessidades fisiológicas. No fim das contas, meus irmãos, sempre foi sobre o aspecto espiritual. Sempre foi para o mundo inteiro. Sempre foi para a igreja. Sempre foi sobre a igreja. Com este texto, nós podemos aprender que podemos repousar em Deus. Podemos repousar em Deus, entendendo que Deus escolheu ser glorificado, socorrendo o seu povo em suas necessidades e dores. Queria ainda adicionar um outro elemento, baseado naquilo que a gente já conversou pela manhã. O que nós podemos observar claramente aqui é um outro elemento: a incondicionalidade. Eu sei, incondicional virou um termo muito clichê, virou um termo muito comum por aí, mas não tem outro termo melhor para expressar aquilo que Deus está fazendo aqui. Porque essas promessas de bênção, de conforto, de socorro, ela está sendo dada a uma nação pecadora, a uma nação que esqueceu a pureza do culto, a uma nação que esqueceu justiça social, em que um matava o outro, mentia um ao outro e estava tudo bem. Essas promessas estão sendo dadas a uma nação pecadora, miserável. E aí vem o que a gente já falou pela manhã, né? Como é que pode? Como é que pode o Senhor prometer coisas tão doces a uma nação tão perversa, né? Tão hipócrita, sanguinária, violenta, impura, que não levava mais o culto de Deus a sério. A resposta para isso é graça. E às vezes a gente se irrita e não consegue ver o que se passa aqui e não entende, como foi dito pela manhã. A gente considera muito as nossas obras, né? Somos muito bons, mas a sua obra, ela só pode ser considerada realmente uma boa obra. E pense com você mesmo. Você só pode realmente considerar a sua boa obra como uma boa obra se você fizer uma coisa: rebaixar o padrão divino. Porque esse padrão, ele requer de você nada mais, nada menos do que perfeição. É por isso que a gente não entende. E não entende também que a história de Israel é a nossa história. É a minha história, é a sua história. É por isso que tudo isso aqui é sobre nós. É sobre eu e você, enquanto pessoas, e é sobre a igreja enquanto conjunto. No cativeiro, meus irmãos, quando tudo pareceria zombar da fé e da identidade dos israelitas, eles ainda poderiam se apegar a essa mensagem aqui como conforto para suas almas, lembrando-se de que Javé ainda estava disposto a amá-los. Javé ainda estava disposto a ser chamado de Deus de Israel, Redentor de Jacó. E nós, e eu, e você, nós em nossas dores diárias, nós também podemos nos apegar
essa mensagem. Nós também podemos nos apropriar daquilo que Deus está dizendo aqui. Porque este Deus de Isaías 41 é o mesmo Deus que em Hebreus capítulo 13 disse que não nos deixaria, nem nos desampararia. E é o mesmo Deus que em Isaías 49, e aqui eu encerro, Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém.